Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo quer brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo quer brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus.
Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Talvez vocês estranhem um pouquinho o sotaque, é porque eu não sou daqui do Sudeste, eu sou alagoano, sou lá da cidade de Maceió. E eu nasci só lá, mas eu cresci no interior, uma cidade chamada Boca da Mata, uma cidade do interior de Alagoas. Então eu falo dia, eu falo noite. Então eu me chamo Anderson, sou casado com a Jaine. E nessa manhã a gente vai ler um pouco sobre essa carta. Na verdade, 2 versículos, Romanos capítulo 1, o versículo 16 e o versículo 17. E queria pedir para que os irmãos ficassem em pé, se puderem, para a gente ler a palavra de Deus. Vamos lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pode sentar, irmãos. Então, quem escreve essa carta é Paulo, e ele está dizendo aqui que ele começa dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. E ele fala isso aqui porque naquela época, na cidade de Roma, falar do Evangelho poderia ser vergonhoso para algumas pessoas. Por quê? Porque para o romano, para as pessoas que viviam em império, em reinado, a ideia de poder, a ideia de majestade era quem conquistava território. E quando a gente olha para a vida de Jesus, ele não veio dominar Roma, ele não veio dominar Jerusalém. Então o romano, quando Paulo fosse falar de Cristo para o romano e dissesse: olha, ele é rei, ele é senhor dos senhores, talvez alguns perguntassem: mas ele conquistou o quê? E ele dominou o quê para ser rei? E aí Paulo diria: não, ele não dominou nada aqui, ele não conquistou nada. Então para o romano ouvir sobre Jesus e esse morto, para algumas pessoas proclamar essa mensagem poderia ser tido como vergonha.
para o judeu que estava lá também era a mesma coisa. Porque para o judeu, a pessoa que morresse no madeiro era considerada maldita, como diz lá em Deuteronômio. Então, tanto para anunciar para os romanos, como para o judeu, seria algo novo. Seria dizer, olha, é um rei que veio, ele é senhor dos senhores, mas ele não lutou para conquistar território. Ele não ficou vivo e agora ele é eterno. Não, mas ele morreu. Ele ressuscitou e agora ele está vivo. Então, essa mensagem do evangelho para aquelas pessoas da época poderia soar como loucura, como algo a dizer, não, então não é verdade. Porque ele não conquistou nada, ele não está vivo. E a gente sabe que lá em João, o próprio Jesus disse que o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Por isso que o evangelho para muitos é loucura. E a gente vai ver Paulo falando isso, mas para outros é o poder de Deus. Então, para a gente entender isso, o poder do evangelho, o poder que há nessa pregação do evangelho, e que olhando por essa visão dos romanos, dos judeus, não teria mérito nenhum em dizer assim, sou seguidor de Jesus e estou anunciando a mensagem que ele veio e morreu e agora ressuscitou. Então Paulo não ia ganhar mérito anunciando, tanto para os judeus, nem para os romanos. E Paulo começa essa carta dizendo, quando você for lá ler do versículo 1 até o 14, dizendo que quer visitar os irmãos. Ele quer ir até lá, ele quer esperar a oportunidade, ele ora por essa igreja. Então Paulo estava ansioso para ir para lá. Quando ele chega no versículo 16, parece que ele muda um pouco a sua ideia, e ele faz questão de expressar isso. Ele começa dizendo, pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Paulo muda um pouco a sua ideia daquilo que ele estava falando sobre visitar, para fazer questão de dizer para aquela igreja, olha, eu não me envergonho de anunciar esse evangelho. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse poder da mensagem de Cristo, ou seja, o evangelho. Qual é o poder que há nisso? E quando eu falo poder, algumas pessoas pensam que é luzes saindo, ou alguma coisa mística. Não é isso. Mas a gente vai ver que essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir, e a mensagem mais poderosa que já existiu, porque é a mensagem que pode pegar um pecador e trazer ele para o reino de Deus. Assim como fala lá em Colossenses, quando Paulo descreve sobre Jesus, ele nos resgatou do reino das trevas para nos trazer para o reino do seu Filho, o reino do amor. Então essa é a mensagem que a igreja tem pregado há anos, que continua pregando e que vai pregar até a volta de Jesus. E vocês não precisam abrir, mas lá em 1 Coríntios 1, versículo 23, diz a seguinte coisa: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O versículo 24 diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo entendia que para algumas pessoas, como eu falei, ele era escândalo para os judeus essa mensagem, dizer que Jesus morreu no madeiro. Então o judeu ia pegar o Pentateuco e ele ia dizer, está escrito aqui, quem morre no madeiro é maldito, então ele não pode ser Deus. Quando ele fosse pregar para os gentios e dizer, olha, ele não conquistou nada, mas ele veio para entregar a sua vida pelos pecadores, o gentio ia olhar, não, mas ele não é rei então, ele não tem domínio, ele não tem poder, ele não tem nada. Então essa mensagem era loucura para muita gente naquela época. Então, anunciar essa mensagem, falar sobre o poder do evangelho para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, por muitas vezes foi motivo talvez de chacota, motivo de as pessoas olharem e dizer, não tem mérito nessa mensagem. Mas Paulo vai dizer no versículo 24, que isso é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, quando a gente fala até hoje para algumas pessoas, olha, Jesus morreu, ele morreu por mim, ele morreu pelos pecadores, ele morreu para nos dar vida. Para muita gente essa mensagem não é mais considerada como loucura, mas como algo normal. Já ouvimos tantas vezes, a gente passa ali na esquina, tem alguém dando panfleto, na rádio também fala, e se tornou algo comum para as pessoas ouvirem que Jesus morreu por pecadores. Então, quando pergunta quem é Jesus, aquelas pessoas, até os ímpios vão falar, não, ele é o Filho de Deus, ele morreu, mas essa mensagem não é comum.
É algo extraordinário, é algo que foge do padrão comum, porque é o próprio Deus que desceu na terra, viveu como um homem, viveu uma vida santa e entregou a sua vida por pecadores para nos transportar para o seu reino, para nos aceitar de volta à sua família. Então, não é algo comum nessa mensagem, pelo contrário, é algo mais poderoso que existe. É a gente olhar para o pecador, e quando o pecador reconhece essa mensagem, eu não sei se você lembra do momento que você foi convencido pelo Espírito Santo. Daquele momento que quando você ouviu o Evangelho, a mensagem te tocou e você reconheceu que você era pecador. E esse é o momento que acontece essa transformação de vida, essa conversão. Essa é a mensagem que pode fazer isso. Não é o meu testemunho, não é algo, o Senhor pode usar todas as coisas, mas a mensagem que transforma o pecador em alguém que vai ser salvo, alguém que vai caminhar em santidade, é a mensagem do Evangelho. É o que Paulo vai dizer, para uns é loucura, para outros é escândalo, mas para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso que nós proclamamos o Evangelho, por isso que nós falamos do Evangelho e não cessamos de falar. Então, em 1 Coríntios, aqui Paulo vai dizer, olha, para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. E a gente sabe por quê, como eu falei, porque para o judeu, Cristo morrer no madeiro era maldito, e para o gentio, olhar ele sem domínio territorial, algo do tipo, era loucura, ele não é rei. Mas em Romanos 10, 17, a palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e logo ouvir a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que usam até uma frase que diz assim, pregue, se preciso, use palavras. E eu não concordo muito com isso. Por quê? Porque você precisa usar a palavra. Você precisa pregar a palavra. A sua vida tem que testificar sobre Deus? Tem. Mas você precisa ser intencional em falar sobre o Evangelho. Então você vai pregar com a sua vida, mas você também vai proclamar com a sua boca a palavra de Deus. Porque em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, esse é algo comum. E a gente até fala no meio cristão que a atitude natural do salvo, da pessoa que é salva, é proclamar o Evangelho para que outros possam ser salvos. Então, esse é o poder do Evangelho. E por meio da mensagem do Evangelho, todos podem ouvir a respeito da salvação. E ela vai vir para aqueles que crerem no Senhor Jesus. Então, eu não sei qual é o meio, o ambiente que você vive, casa, vizinhança, e talvez isso, como eu falei, é algo repetitivo, mas nós precisamos proclamar a mensagem do Evangelho. Sabe, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas com as incertezas que há, incerteza de quando o vírus vai acabar, incerteza se a gente sair na rua e voltar para casa, vai estar contaminado, ou se já pegou, se não já pegou, as incertezas na vida. Mas a certeza que a gente tem é que essa mensagem é poderosa para transformar o pecador. E aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão com essas incertezas, precisam ouvir sobre o Evangelho. Já diziam algumas pessoas que esse momento de dor, de lamento, talvez seja o megafone de Deus, gritando para a humanidade, para que eles se arrependam, para que eles possam se voltar ao Senhor. Mas como eles vão ouvir, como Paulo disse, se não há ninguém que pregue? Então, essa é a mensagem que nós precisamos proclamar. E essa implicação quando diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, isso é o que pressupõe a fé. Então como é que alguém pode ter fé em Deus? A partir do momento que ela escuta a palavra de Deus. A partir do momento que ela escuta sobre o Evangelho. A partir do momento que ela escuta falar sobre Jesus. E a gente estava conversando com o pastor, que as pessoas neguem Jesus. Isso vai acontecer. Eu lembro de uma experiência que eu tive em Natal, e eu pregando para um rapaz, e ele negou Jesus, e eu fiquei muito triste, e eu tentei convencer ele, não rapaz, mas Jesus é o caminho, como é que você está negando ele, se ele é o melhor? Não, o melhor ele é, por que você está negando? E eu lembro que eu tentei forçar a barra, e fazer com que ele aceitasse Jesus, porque eu estava triste, mas depois eu entendi que as pessoas vão negar Jesus, mas que elas neguem Jesus, por ouvir o verdadeiro Evangelho, que ao ouvirem o Evangelho, elas possam ter essa atitude sim, não, eu nego Jesus, eu não quero Jesus. E outros ao ouvirem, crerem, serão salvos. Mas que elas precisam ouvir a respeito do Evangelho. Ou seja, essa é a mensagem, esse é o poder do Evangelho de Cristo. É transformar o pecador em alguém agora que é convertido, em alguém que é salvo. Alguém que roubava, alguém que ao roubar agora,
roubava e ele é convertido, ele não vai roubar mais com medo da polícia. E quando alguém perguntar, por que você não faz mais isso? Ele vai dizer, não é porque eu tenho medo de ser preso, mas é porque agora eu tenho temor ao Senhor. Essa é a mensagem, é um evangelho que pode transformar um ladrão em alguém que é salvo, alguém que é mentiroso em alguém que caminha com Cristo agora em verdade, alguém que tem uma vida promíscua em uma vida de santidade. Essa é a mensagem do evangelho. É o evangelho que transforma as vidas das pessoas. E esse evangelho, essa fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo ouvir o que está aqui. Então, por isso há necessidade de nós proclamarmos, seja em qualquer ambiente, como hoje tem as redes sociais, utilize as redes sociais para proclamar esse evangelho, porque é esse evangelho que vai converter o pecador, é esse evangelho que vai mudar a vida das pessoas. Então, nós precisamos proclamar o evangelho. Mas o que é o evangelho de Cristo? E muitas pessoas podem dizer, o evangelho é o próprio Jesus. Sim, é o próprio Jesus. É o evangelho encarnado, é o próprio Deus, como diz lá em Colossenses, o Deus invisível mostrado em Jesus Cristo. Mas eu coloquei aqui 5 pontos que são específicos para qualquer pessoa que for proclamar o evangelho entender e saber o que falar. São 5 pontos que definem, assim dizendo, de uma maneira breve o que é o evangelho. O primeiro ponto, o evangelho é o plano de Deus. Quando a gente fala de missões, de evangelizar, isso não é o meu plano, não é o plano da igreja, é o plano de Deus. É Deus quem quis fazer isso, não somos nós. Pelo contrário, Deus nos deu a oportunidade de participar com uma pequena parcela daquilo que Ele planejou. E onde é que Ele planejou isso? A gente vê lá em Gênesis, desde o início, talvez a primeira expressão missionária, quando o Senhor Deus fala que o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, ali apontando para o que iria acontecer. Ou seja, o plano da evangelização, o plano do poder do evangelho, o plano de executar tudo, foi Deus quem fez. E Deus permite com que nós possamos cooperar com uma pequena parcela daquilo que Ele tem feito. Eu falo uma pequena porque no mundo todo tem pessoas proclamando esse evangelho. Então, o plano, esse evangelho, o plano é de Deus. Partiu de Deus a iniciativa. Foi Deus quem quis resgatar pecadores. O segundo ponto, esse plano ele foi concretizado, ele foi conquistado por Jesus na cruz. Então ele não é algo incerto. Essa não é uma mensagem que talvez você, ao proclamar, possa dizer, eu não sei se isso aconteceu, eu não sei se a redenção aconteceu. Não, é algo que aconteceu. Foi conquistado por Jesus na cruz. Nós temos a certeza que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Então esse plano que Deus teve foi algo que aconteceu, é algo que é real, é algo que é palpável, assim dizendo. Então o plano que Deus quis foi executado por seu Filho e conquistado por Ele na cruz. Por isso o Evangelho tem esse poder, por isso o Evangelho é real, porque ele ainda não vai ser conquistado, mas ele já foi conquistado por Jesus lá na cruz. O outro ponto é que esse evangelho, que é o plano de Deus, que foi conquistado por Jesus, ele é oferecido de maneira gratuita para todo mundo, por meio da fé. Não há ninguém que compre a sua salvação. Não há ninguém que queira barganhar com Deus. Não há ninguém que tente influenciar a Deus. Não há ninguém que tente olhar para Deus e com seus gestos ou algo do tipo, faça Deus olhar para ele de maneira diferente. Não. É oferecido de maneira gratuita, não se pode comprar. Como eu ouvi algumas pessoas dizerem que essa tal pessoa ela é boa, ela paga as contas em dias, ela é bem com a sociedade, ela é uma pessoa que ajuda os outros, e as pessoas dizem assim, só falta Jesus. Não falta só Jesus. É como se Jesus fosse a cereja do bolo, as pessoas falam. Ela pode ser tudo isso, mas isso não compra Deus. A Bíblia vai dizer que não é por essas obras que ela é salva. Não, nada disso vai comprar Deus. Não é que só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo para essa pessoa. Só por meio de Jesus Cristo é que um pecador pode ser convertido. Então, esse poder do Evangelho, ele é oferecido de maneira gratuita. A gente vê muita gente cobrando pelo Evangelho, muita gente cobrando por tantas outras coisas. Mas esse Evangelho, que foi o plano de Deus, conquistado por Jesus, ele é oferecido de maneira gratuita. E não há ninguém que compre a Deus. Então, talvez você pode pensar na melhor pessoa. Se ela não tem Jesus em sua vida, ela precisa de tudo.
Não é o que ela faz que vai atrair e barganhar com Deus, não. Mas ela precisa de Jesus Cristo, ela precisa se arrepender dos seus pecados. E não para por aí. Algumas pessoas, ao dizer sobre o Evangelho, param por aí. Mas há outro ponto, e 2 pontos, na verdade, que eu considero talvez os mais importantes. Alguém que foi convertido, o outro ponto é porque essa pessoa ela precisa caminhar até Deus. Essa pessoa precisa ir até Deus. Então, quando ela escuta essa mensagem que é gratuita, sobre o plano de Deus conquistado por Jesus, ela precisa caminhar. Ela precisa ir até Deus. Nós sabemos que quando o Senhor voltar, Ele buscará a sua igreja. Mas até isso acontecer, essa pessoa precisa caminhar. E quais são os meios que ela pode caminhar? A gente sabe, a comunhão dentro da igreja, leitura da palavra, o estudo da palavra, a oração. Talvez o que muita gente fala, o feijão com arroz. Não sei se vocês entendem essa expressão, mas quer dizer que é algo simples, algo básico da fé cristã. O simples, isso é algo que as pessoas precisam. E pessoas que começam a não ler a Bíblia, a não orar, e talvez algumas pessoas possam criar hábitos de não fazer isso, e acabam que não conseguem mais ler a Bíblia. Quando vai orar, a mente cansa e não consegue orar 10 minutos. Mas nós precisamos caminhar até Deus todos os dias. Nós precisamos ter tempo de oração, tempo de intercessão, leitura da palavra, o estudo das Escrituras. Nós precisamos disso para podermos caminhar até Deus, para podermos conhecer sobre Deus. Então, algo que faz parte da religiosidade é viver uma vida, num bom sentido falando, de maneira rasa. Pessoas que proclamam dizer eu sou cristão e que acham que só uns ou outros podem aprender sobre a palavra de Deus e ensinar, não. Isso é acessível para todos. Todos podem ter o seu tempo de oração, de intercessão, não só podem, como devem. Seu tempo de leitura da palavra. E como eu estou dizendo, isso é o básico da fé cristã. Mas é isso que nos leva até o Senhor todos os dias. Então, a sua agenda precisa ser adaptada para esses momentos. Nós precisamos disso para fazer aquilo que a gente cantou hoje também. Que o Senhor aqueça os nossos corações. O Senhor irá aquecer à medida que nós caminhamos também, à medida que nós nos esforçamos. Já dizia João Calvino também, que a vida do cristão é orar e labutar, é orar e se dedicar, se desbruçar na palavra de Deus, se dedicar tempo, dedicar horas, minutos em oração, intercessão. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, e ele dizia que já não tinha forças para orar. Ele tentava orar, mas a cabeça parece que pensava em tantas outras coisas. Isso acontece, mas é preciso um esforço, talvez não, agora eu vou orar. Então, esse ir até Deus é algo que é comum na vida das pessoas que são salvas. Mas à medida do tempo que passa, talvez as pessoas esqueçam de orar. Talvez a Bíblia seja algo que seja só momentâneo ao abrir ela. Não. Mas para irmos até Deus, nós precisamos fazer isso todos os dias. Orar, interceder, ler, estudar a palavra de Deus. E o último ponto do Evangelho de Cristo é que toda a glória da redenção é a Deus. É o Senhor que iniciou o plano. É o Senhor que vai receber toda a glória. É o Senhor que executou o plano. É o Senhor que fez tudo. Por isso, toda a glória é a Deus. Essa glória a Deus não é simplesmente porque Ele é Deus, mas é porque também Ele fez tudo. Ele que planejou, Ele que enviou o seu Filho, é Ele quem resgata o pecador. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é simplesmente fazer o que Jesus fala na parábola. O semeador saiu a semear. O nosso papel é proclamar essa mensagem. É proclamar essa mensagem do poder de Deus. E aqui eu coloquei um breve resumo do que é esse Evangelho. E esse Evangelho é uma ação de Deus Pai para resgatar pecadores, executada por Deus Filho, confirmada por Deus Espírito, proclamada por seus seguidores, que resulta na glória da Santíssima Trindade. Você percebe que quem faz tudo é Deus. Toda a ação parte de Deus. O nosso papel simplesmente é proclamar a mensagem. Então, talvez quando eu falo isso, você pense, não, mas eu nunca tive a oportunidade de sentar com alguém e proclamar a mensagem do Evangelho. Isso pode te acalmar. Você entender que o plano é de Deus, que a ação foi de Deus, que partiu de Deus. E simplesmente o que nós temos que fazer é proclamar o que o nosso Senhor fez.
é o seu plano redentivo. Então, esses 5 pontos, o plano de Deus conquistado por Jesus, oferecido de maneira gratuita para irmos a Deus, onde toda a glória da redenção vai ser a Ele. Esse, de uma maneira breve, é o Evangelho de Jesus. Então, talvez, se você nunca teve a oportunidade de proclamar para alguém, com esses 5 pontos você já sabe o que falar. Você já sabe dizer, olha, esse plano é de Deus. Jesus executou ele. E agora ele é gratuito. E agora nós precisamos até Deus para que Ele tenha a glória da redenção. Para que Ele tenha isso. E como Paulo está dizendo aqui em Romanos, capítulo 1, ele vai dizer que ele não se envergonha desse evangelho. É desse evangelho que ele não se envergonha. Porque ele entende que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai dizer primeiro do judeu, também do grego, representando assim que o Senhor veio para os judeus e depois o evangelho se espalhou para todos os gentios. Então esse evangelho é o evangelho que Paulo não se envergonha. Por isso ele tinha desejo de ir até Roma. Por isso ele queria ir para aquela igreja que para muitos poderia ser chacota, ele tinha. Por isso, porque Paulo entendia que a salvação só poderia vir por meio do Evangelho. Então, você que ora por alguém que não é convertido, continue orando, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ore também para que o Senhor te dê a oportunidade de proclamar o Evangelho para essa pessoa. Continue intercedendo por ela. Mas se você não tem coragem, talvez muitas pessoas têm vergonha de proclamar para pessoas dentro da família. E eu sei que para muitos é vergonhoso, mas continue orando e continue dizendo, Senhor, me dê a oportunidade de, no momento que eu tiver com ela, eu proclamar esse evangelho, porque a gente viu que a fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, era desse evangelho que Paulo não tinha vergonha. E ele vai dizer no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E qual é a revelação da justiça de Deus? Qual é essa revelação? Em 2 Coríntios 5, 21, vai dizer a seguinte coisa. Vocês podem abrir suas Bíblias aí, porque isso é importante. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele quem? Jesus. Jesus, Ele não conheceu o pecado. Quando Ele diz aqui que Ele não conheceu, não é que Ele não foi tentado, pelo contrário, a Bíblia vai dizer que em todas as coisas Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Esse que foi santo e viveu entre nós, Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Talvez isso seja algo mais glorioso para você. Eu não sei como você enxerga ouvir isso, mas é entender que o Deus que foi santo e viveu entre nós, e que mesmo sendo tentado e não pecando, mas Ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nossas vidas. Então, como Paulo vai dizer lá em Romanos, a justiça de Deus é revelada. A justiça de Deus é revelada em Cristo Jesus, porque Ele não pecou e Ele se fez justiça por nós. O sacrifício do Cristo, o sacrifício do Cordeiro foi aceito por Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus se agradou em moê-lo, para que Ele pudesse resgatar pecadores, do qual eu e você estamos inclusos. Então, é essa afirmação que Paulo vai dizer que Ele não conheceu o pecado. E como a gente leu lá em Romanos, versículo 17, Romanos 1, 17, Paulo vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa justiça, como a gente leu em Coríntios, é o próprio Jesus. É Ele crucificado e ressuscitado para nos resgatar. E essa justiça, o Evangelho revela Cristo, ou seja, nossa justiça. Todos aqueles que creem no Filho serão justificados. Aqueles que têm unidade com Cristo e seu corpo pela fé serão declarados justos. São dois caminhos. Nós precisamos ter unidade com Deus e unidade com a comunidade de fé. Então, não existe nenhum cristão que caminha sozinho. A nossa comunhão é com Deus e a nossa comunhão é uns com os outros. Então, é isso que a justiça de Deus veio, para nos resgatar, para nos devolver a comunhão com Deus e nos ajudar a ter comunhão uns com os outros.
E para muitas pessoas ouvir sobre essa justiça, dizer Deus, Jesus se entregou por você, é algo que muitas pessoas não se aceitam de maneira inconsciente. Por quê? Porque o pagamento de dívida para muitos, por meio da revelação da justiça divina, que é Jesus, é loucura, visando que o homem sempre quer sua justiça. Quando não isso, ele quer pagar pela dívida. Por quê? Porque dizer que é de maneira gratuita, que você conquistou isso, não, que o Senhor conquistou isso por você, para muitos vai ser loucura. Não, mas como assim, se eu errei, eu tenho que pagar. Sabe aquele sentimento, não sei se você já teve isso, quando criança, que você erra, e seu pai chega para você e diz, olha, eu não vou bater em você, mas você não me deu orgulho hoje. Parece que corrompe o coração, parece que aquilo machuca, porque de fato o que a gente quer não pode bater em mim, porque eu sei que eu vou pagar pelo que eu fiz de errado. É isso que o Senhor fez conosco. Nós ferimos o seu filho, nós pecamos contra um Deus que é santo, mas esse Deus que é santo se fez justiça de maneira gratuita, a ponto de quando a gente chegar diante dele, mesmo pecadores que estão sendo regenerados, nós vamos ser declarados justos por meio de Jesus Cristo. Isso para muitos é loucura, e para outros vão dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso que ainda existe muitas pessoas que quando erram, quando pecam, elas tentam fazer alguma coisa para dizer, não, eu quero apaziguar a ira de Deus, eu quero orar mais agora, eu vou jejuar mais, eu vou fazer mais alguma coisa, porque eu quero pagar o que eu fiz de errado, porque acabou. Mas isso é errado. A gente vê que Jesus se fez justiça por nós, e isso foi de maneira gratuita. E pelo contrário, nós vamos errar, mas isso não vai nos dar o direito de querer pagar por isso, porque o Senhor Jesus já pagou por isso naquela cruz. Então, foi de maneira gratuita, por isso o pagamento da dívida, por isso essa revelação da justiça de Deus por meio do seu Filho, é loucura para muita gente. E qual é o resultado de tudo isso? O resultado de pessoas que ouviram esse evangelho, o resultado daquilo que Paulo vai dizer, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, e eu sei qual é essa revelação da justiça. Sabe qual é o resultado? O resultado de tudo isso é homens e mulheres convertidos em seus caminhos, vivendo de modo digno de agradar a Deus, anunciando o que lhes foi, o que lhes alcançou, e assim cumprindo o que vimos Jesus ordenar em Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E vale a pena eu frisar isso, Jesus ordenou. Jesus não perguntou, vocês podem ir por todo mundo e pregar o evangelho? Não, Jesus falou, ide. E esse ide é algo contínuo, é algo que as pessoas ainda estão indo proclamando o evangelho. E para isso o Senhor conta comigo e com você. Nós precisamos entender o poder desse evangelho e proclamar ele. Aquilo que Jesus ordenou, ide, pregar o evangelho a todo mundo, ensinando eles sobre esse evangelho. E eu queria deixar aqui 3 aplicações para que você pudesse aplicar isso na sua vida. Então, isso que Paulo falou, ele não se envergonha do evangelho, ele entende essa justiça de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que, talvez você seja alguém que seja o contrário de Paulo. Eu me envergonho do evangelho. E quando eu falo isso, não é que você vai negar Jesus, mas é a vergonha de proclamar. E tem 3 coisas aqui que podem te ajudar. Primeira, que nós precisamos conhecer mais e mais a Deus pelos seus meios deixados. Eu coloquei 2 meios deixados por Deus. O primeiro é essa revelação geral. É o que a Bíblia vai dizer em Romanos, que Deus se revelou para todo mundo. Pela sua criação, por aquilo que o Senhor fez. Isso é uma das maneiras que o Senhor deixou para o seu povo conhecer Ele. E a outra é essa revelação específica. O que é revelação específica? São as Escrituras. É aquilo que a gente pode estudar e conhecer de Deus. Então, eu quero te encorajar a você estudar mais a palavra de Deus, a se dedicar mais, a conhecer mais do Senhor. Nós não podemos conhecer, vamos dizer assim, 1% de Deus talvez, porque conhecer 1% de alguém que é infinito é algo ilimitado, dizendo. Mas nós podemos conhecer aquilo que Ele deixou para a gente conhecer, através de sua palavra. Então nós precisamos conhecer mais e mais a Deus, por meio de por meio daquilo que Ele deixou para a gente conhecer. Por que eu falo isso? Porque muita gente criou métodos para se conhecer a Deus, e alguns vão criar coisas miraculosas e místicas para conhecer a Deus. Mas a gente entende que Deus deixou essas 2 maneiras, a revelação geral e a revelação específica. A outra coisa, precisamos anunciar este evangelho, por meio da pregação, do evangelismo, uma maneira intencional de proclamar.
Por que eu falei isso? Porque é aquela coisa, você vai ter que ficar com a sua vida assim. Mas você precisa ser intencional. Você precisa ter essa intenção. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu quero proclamar esse evangelho. Então, precisamos conhecer a Deus, precisamos anunciar. E a última coisa, para que o Senhor faça a sua boa obra e pecadores possam ser salvos, resultando assim em glória a Deus. A gente vai proclamar, a gente vai conhecer mais o Senhor. Mas só quem pode fazer isso germinar é o Senhor. Nosso papel é semear a palavra de Deus. E só quem vai dar o bom crescimento é o Senhor. Então não tente fazer como eu errei ao tentar convencer aquele homem a aceitar Jesus. E hoje eu entendo que o meu papel é semear a palavra. E quem vai converter os corações, quem vai dar o bom crescimento é o Senhor Jesus. Então esse é o poder do Evangelho. Por isso que Paulo está dizendo que ele não se envergonha desse Evangelho. E esse é o poder de Deus para os pecadores. E agora eu queria orar com vocês. Orar para que o Senhor nos ajude a proclamar esse Evangelho. Para que nós possamos ser boca do Senhor aqui mesmo. E que pecadores possam ser convertidos, arrependidos dos seus maus caminhos. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos encoraja a proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Eu oro por mim, por meus irmãos, para que o Senhor nos dê a oportunidade, Deus, de proclamar o Teu Evangelho para os pecadores, para aqueles que precisam ouvir sobre o Senhor, ó Deus. Nós queremos cumprir, Deus, a Tua ordenança, aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. Então nos ajuda, Pai, de maneira fiel, compartilhar a Tua palavra, para que a gente possa ver pecadores, Senhor, aos Teus pés, arrependidos. Senhor, nos ajuda como Paulo a não nos envergonharmos do Evangelho, porque ele é o poder do Senhor para a salvação das pessoas. Então nos dê, Senhor, nos enche de ousadia, nos enche de sabedoria ao proclamarmos, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos para proclamar o Evangelho dentro da família, na vizinhança, aonde estiver, Senhor. Nós queremos fazer o papel do semeador, sair semeando o Teu Evangelho, de maneira fiel, Tua palavra, Pai, em nome de Jesus.